Olá, meu nome é Fábio Pereira, eu sou sociólogo, pós-graduado em Administração Pública e Governo e sou funcionário da Câmara Municipal. Hoje nós vamos falar sobre as classificações orçamentárias da despesa. É um tema que parece árido, mas nós vamos tentar fingir que ele não é tão árido e trabalhar um pouquinho para entendê-lo. Talvez assim ele se torne menos árido. Bom, quando a gente trata das classificações orçamentárias da despesa, normalmente a gente olha e vê um grande código, uma série de números e fica estarrecido sem saber o que nós estamos procurando. Mas, na verdade, nós estamos procurando a resposta a 4 perguntas. Essas perguntas são: quem realiza o gasto? Em que área do governo esse gasto se realiza? Qual é o objetivo para que se realiza aquele gasto? E o que vai ser adquirido? Quais são os insumos que vão ser comprados ou pagos com aquela despesa? Esses 4 blocos, essas 4 perguntas é que devem ser respondidas pela classificação orçamentária da despesa, pelo código que representa essa classificação. E essas 4 perguntas são respondidas. Em primeiro lugar, quem realiza o gasto? O gasto é realizado ou por uma secretaria, no caso do município, ou por uma subprefeitura, por um órgão do governo. Então, a primeira classificação, a classificação que a gente chama de institucional, ela responde: quem está realizando o gasto? É a Secretaria de Educação ou é a Secretaria de Saúde? É a subprefeitura de São Mateus ou é a subprefeitura do Boi-Mirim? Qual é o órgão orçamentário que está realizando a despesa? Então, essa é a classificação institucional da despesa. Em segundo lugar, a classificação busca responder à questão: em que área do governo esse gasto se realiza? É uma área de saúde, de moradia, de educação? É uma área administrativa? Qual é a área de gasto, a grande área de gasto que está sendo atendida por aquela despesa? Então, se é uma escola, é a educação. Se é um hospital, é a saúde. Se é a construção de habitações ou se é a regularização fundiária, são gastos de habitação. Então, a segunda grande questão que a classificação orçamentária tenta responder é: qual é a área do governo em que se realiza esse gasto? Essa classificação é chamada de classificação funcional. Qual é a função de governo que está sendo atendida, que está sendo direcionado àquele gasto? Então, a segunda pergunta que nós procuramos responder: em que área do governo se dá o gasto? É a classificação funcional. Função saúde, função educação, função habitação, função urbanismo. Há uma série de funções em que se divide o gasto governamental. E o código expressa, o segundo conjunto de códigos expressa esta classificação. Em terceiro lugar, procuramos responder: qual é o objetivo do gasto? Para que será realizado aquele gasto? Esse gasto ele visa alcançar um objetivo, por exemplo, de combater o déficit habitacional, de melhorar as condições de moradia, ou ele visa atender uma demanda, ou visa atender um objetivo, chegar a um objetivo, por exemplo, de levar a educação infantil a todas as crianças em idade de serem atendidas por esse tipo de educação? Ou é um gasto que visa a levar assistência médica hospitalar ao conjunto da população? Então, nós precisamos entender nessa terceira classificação qual é o objetivo do gasto. Para que será realizado o gasto? Essa classificação a gente chama de classificação programática. Ela expressa tanto o programa, que tem um objetivo, quanto as ações que serão realizadas para chegar a esse objetivo. Essas ações vão produzir alguma coisa, são produtos que vão ser alcançados. Então, por exemplo, qual é o produto de uma ação orçamentária que se refere à construção de unidades básicas de saúde? Obviamente, unidades básicas de saúde construídas. Qual é o produto de uma ação que visa levar merenda escolar para as crianças?
evidentemente, merenda escolar nas escolas. Então, quando a gente se preocupa com o que será realizado, o objetivo e os produtos que vão ser alcançados, que vão ser gerados por um gasto público, a gente está falando da classificação programática. E em quarto lugar, nós temos um conjunto de classificações, de códigos, que se referem à natureza da despesa. O que nós vamos comprar? O que nós vamos adquirir? O que nós vamos pagar? Pode-se adquirir um bem como um prédio, uma obra, pode-se adquirir um material de consumo. Essa classificação é a classificação da natureza da despesa. Ela procura responder se é uma despesa corrente ou de capital, se o que vai ser adquirido é uma despesa, por exemplo, de pessoal ou eventualmente até o pagamento de uma dívida, e qual é o produto que nós vamos adquirir, se é, por exemplo, material de consumo ou pode ser um material permanente também, por exemplo, a aquisição de um computador. Só para tentar sintetizar, nós podemos tentar entender uma obra realizada no âmbito da saúde. Qual é a classificação orçamentária dessa despesa? Se a gente olhar para o orçamento da prefeitura, nós vamos ver quem realiza essa despesa é o Fundo Municipal de Saúde. Então nós temos que procurar quem realiza o gasto, o Fundo Municipal de Saúde. Qual é a função de governo que está sendo atendida com essa obra da área da saúde? Obviamente é a função saúde. Qual é o objetivo dessa ação governamental? Qual é o objetivo desse gasto público? Ampliar, por exemplo, um hospital de Parelheiros. Ampliar a atenção hospitalar na área da saúde municipal. E o que está sendo adquirido? Está sendo realizada uma obra. A prefeitura realizou uma licitação, contratou uma empresa para realizar uma obra, construir o prédio, instalar aquele equipamento, construir aquele equipamento que depois vai ser usado para atender o município. Então nós temos a pergunta: quem realiza o gasto? O Fundo Municipal de Saúde. Qual área está sendo atendida? A saúde. Qual é a finalidade do gasto? Atenção hospitalar. Qual é o produto adquirido? Uma obra, a construção de um novo hospital. Então, esta é, sinteticamente, a classificação orçamentária da despesa. Bom, depois desse tema um pouquinho árido, só posso desejar a vocês uma boa atividade de formação.